Bom dia, muito amor e alegria. Eu tentei começar agora mais cedo o vídeo e não consegui. Nada é por acaso, né, gente? Bom, eu tô passando aqui porque ontem eu recebi uma notícia maravilhosa, qual eu não posso compartilhar ainda com vocês, mas é algo muito bom, acho que vocês vão curtir o que tá por vir. Mas, oi Lelê, tudo bem, amor? Mas a questão toda é que junto a essa notícia que é extremamente boa, positiva pra mim, vieram algumas notícias bem ruins, bem tristes. E aí eu me peguei numa situação onde eu não sabia se eu podia contemplar aquela alegria que eu estava sentindo, se eu podia realmente viver aquele momento, ou se eu pensava no que estava acontecendo, que não era diretamente comigo, mas que eu não posso simplesmente deixar aleatório, né? Passar aleatoriamente. E, paralelo a isso, eu me peguei lembrando de duas situações. Oi, Si, tudo bem, amor? Duas situações que aconteceram recentemente também e que foram bastante interessantes. A primeira é a seguinte: eu costumo, na loja, a gente deixou ela bem aconchegante, que era a ideia, né? Sempre foi essa a ideia, deixar ela bem receptiva, porque como eu falo sempre, como se fosse a casa, a minha casa. Então eu recebo as pessoas como se eu estivesse recebendo elas em casa. E como a gente tá no ambiente de praia, enfim, em muitos momentos eu me pego de pé descalço. Eu adoro andar de pé descalço, então sempre várias foram as situações que eu me peguei sem usar sapatos. E nesse final de semana veio uma menininha, e eu tenho esse costume de cumprimentar principalmente crianças, porque eu acho que elas são muito sinceras, elas te respondem com um olhar. E ela me respondeu com um olhar, com um sorriso, e olhou para os meus pés. No que ela olhou para os meus pés, ela falou: olha mãe, ela tá de pé descalço. Por um breve segundo eu pensei comigo assim: ué, será que a mãe dela não deixa ela andar de pé descalço? Será que, né? E na mesma fração de segundos que veio esse pensamento, a mãe dela complementou a fala da filha. Ela tem câncer, ela não pode andar de pé descalço. Ela tá fazendo tratamento de quimioterapia, enfim, uma série de tratamentos. E ela tem várias restrições. E quando a mãe dela falou isso, deu aquela dorzinha na garganta, fechou a garganta. E aí eu comecei a conversar com a menina, enfim, pra tentar amenizar, né? Entender também o que estava acontecendo ali, que foi forte. A mãe dela falou que foi a primeira vez que ela saiu de casa por conta das restrições para passear nesse ano. Que ela tem 5 aninhos e ela tem câncer desde sempre. Então há 5 anos ela trata um câncer, que é um câncer raro. Ela falou o nome, mas eu não vou recordar. E para ela já era comum, então ela nunca experimentou certas coisas por ter câncer, mas para ela aquilo já era normal. Só que era um normal que a gente via que não era tão normal. Porque quando ela olhou para os meus pés e comentou, deu para ver um sorriso, sabe, no olhar, deu para ver ao mesmo tempo uma vontade que ela não podia realizar. E aí eu me peguei também numa outra situação que é bastante interessante, eu acho que na nossa sociedade hoje principalmente, que foi um outro menininho que passou também pela loja. Foi a mesma história, ele passou por mim, eu cumprimentei, ele me deu tchau e seguiu. Dali a pouco ele voltou, eu cumprimentei de novo, ele me deu tchau. E a mãe dele voltou e falou assim: ele te cumprimentou? E eu: sim. E também fiquei sem entender o porquê daquele comentário. Aí ela falou assim: não, é porque ele tem um problema X, enfim, e ele não interage com as pessoas, ele não costuma conversar ou mesmo sorrir, enfim. Resumo da ópera, ele se sentiu tão à vontade dentro da loja, ele ficou brincando, ele descontraiu, enfim. E a gente acabou criando ali um afeto, né, uma relação afetiva. Lógico que eu não consegui ver o menino de novo, enfim, mas eu acho que aqueles segundos que a gente conseguiu ter essa troca me mostraram que às vezes a gente conhece uma pessoa, sabe o que aconteceu, ou às vezes não sabe, e você acaba colocando, prospectando naquela pessoa significados e acaba neutralizando os outros significados que estão por trás.
todo o resto que aquela pessoa tem para te oferecer, todo o resto que aquela pessoa é de verdade. Então, essa menina de 5 anos, a mãe dela não tinha muita expectativa de que ela ficasse viva ainda muito tempo, porque é um câncer extremamente severo. Esse menininho, a mãe dele estava extremamente preocupada, porque ela era a única da família que entendia a situação dele, que sabia do porquê, como trabalhar com aquela situação. O resto, toda a família tratava como sendo uma coisa até infantil, como se ele quisesse atenção, enfim. Mas a história toda é que eu acho que às vezes a gente se pega em algumas situações e a gente simplesmente aceita o que a sociedade diz, aceita o que nos é imposto, e a gente se baseia naquilo para tirar conclusões bastante precipitadas. Essa semana eu postei uma foto aqui também, proposital, e coloquei um texto. E eu sabia que ia ter uma repercussão, tinha consciência disso. Agora, eu não imaginava que algumas pessoas entrariam em contato comigo agradecendo pelo que eu tinha feito. Porque no final da foto, do descritivo, eu trago justamente essa colocação. O que você está vendo é o que os seus olhos permitem que você veja. Não é o que de fato é ou deixa de ser. A gente foi moldado desde a infância a enxergar determinadas situações, determinadas coisas. Oi, Henrique. E a gente se baseia demais nisso para definir quem a pessoa é ou quem a pessoa deixa de ser. Então, quando eu postei a foto, algumas pessoas vieram comentar comigo, conversar. Eu achei bastante interessante como elas se identificaram com aquela fala e como elas me ponderaram que aquilo foi bastante positivo para elas, que de certa forma elas estavam se sentindo ouvidas. É como se alguém estivesse respondendo para elas, no universo, né? Alguma coisa que estava incomodando elas, que estava no interior e que elas não estavam conseguindo botar para fora. Então eu fiquei muito feliz. Eu entendo um pouco sobre mídias. O Instagram, por exemplo, eu tenho desde 2009. Eu abri quando começou, né, a trabalhar Bom Dia. Começou a plataforma a ser usada e na época a gente ainda estava com o Orkut. Eu lembro bem que minha família participou muito de um grupo de intercâmbio, né, da FS. E pra gente ter contato com os intercambistas, como lá fora o Instagram era muito comum, eu acabei criando o Instagram justamente para conversar com as famílias deles, avisar que eles estavam bem, conversar com os próprios intercambistas quando eles voltavam para os seus países, né, cidades natais, enfim. E eu lembro das publicações que eu fazia, que era muito mais ameno, achava interessante como eles se portavam dentro do Instagram, e basicamente é o que a gente vê hoje acontecendo na plataforma no Brasil, né? Se você tiver a oportunidade de seguir alguém no exterior, enfim, conhecer, se você conhece alguém, começa a observar como eles se portam hoje dentro dessa plataforma. E, enfim, então quando eu postei a foto ou quando eu trago alguma coisa aqui, não é aleatório, né? Eu pensei muito antes de começar a conversar, assim, de começar a trocar ideia com vocês, porque tem muito a questão do quanto você aparece e como essa imagem ela é às vezes deturpada, né? Então, na verdade, eu acho que quem está fortalecendo a minha vontade de vir aqui conversar com vocês são esses amigos. Quando eu falo sobre suicídio, por exemplo, e essa é uma das notícias que me pegou ontem, do suicídio de uma amiga da minha irmã, que eu não conheço, mas achei bastante forte, porque ela é da mesma idade, enfim. E foi uma das questões com as quais eu me deparei pensando assim, nossa, eu posso comemorar uma notícia que pra mim é boa, enquanto outras coisas tão complicadas estão acontecendo no mundo. Então, quando eu falei, né, sobre o tema suicídio, que na verdade é um projeto que vai acontecer agora no mês de setembro, mas ele vai se estender, isso a gente já projetou, junto com o Ed, onde a gente traz oficinas de lettering para várias instituições, para vários grupos, enfim, com o intuito de fazer possibilitar esse novo olhar com relação até à fala, né? Porque a escrita ela nada mais é do que uma forma de falar. E quando a gente trouxe essa ideia, quando aconteceu essa situação ontem, eu só tive mais certeza de que esses projetos, de que o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou trazendo, as mensagens que eu estou trazendo aqui, elas não são aleatórias. E da primeira vez que eu falei sobre isso, um grande amigo veio conversar comigo e falou que ele tinha
há alguns anos atrás ele tentou suicídio também. Então, como pode, né, as pessoas, eu acho isso tão gostoso, quando elas se identificam com você, elas vêm conversar contigo e elas explanam os seus pensamentos. E isso é maravilhoso dentro das mídias. Aliás, se a gente se prendesse a isso nas mídias, eu acho que seria muito mais fácil de a gente passar por essa pandemia, principalmente, né? Então, enquanto aí rola um monte de fake news e coisas bizarras, se a gente conseguisse usar das mídias de uma forma a auxiliar, a trocar, olá, Germana, a trocar poder trocar, né, com as pessoas um pouco mais de amor, de afeto, de afago, de verdade, né? Eu não tô falando aqui da boca pra fora. Eu acho que seria muito mais fácil da gente lidar com essas situações. Porque muito provavelmente aí do lado de vocês, ou próximo a vocês, ou quem sabe a pessoa que está dentro da plataforma agora, buscando outras saídas, e eu falo especificamente do suicídio, ela não está encontrando. Então, se de alguma forma a minha voz está chegando a alguém e faz com que essa pessoa se sinta bem e venha conversar comigo, eu vou continuar fazendo isso aqui. Porque eu posso não ter uma formação, eu posso não ter um canudo, mas eu acho que quando a gente abre o coração e fala, você não tá sozinha, bom dia, Márcia, tudo bem? Que saudade. Você não tá sozinho. Você pode falar, você pode contar com as pessoas. Lógico, nem todo mundo tá preparado para ouvir, né? Acho que tem uma diferença entre o escutar e o ouvir. Mas se de alguma forma você tá se sentindo triste, chateado, alguma coisa aconteceu, e aí vai desde amor até financeiro, seja o que for, e você tá encontrando alguém, ou você encontrou alguém que pode falar, fale. As mídias, elas estão aí pra isso, além de a gente botar fotos bonitinhas. Oi, Cami, que bom te ver aqui. Além da gente colocar esse material bonitinho, que a gente fala assim, aquele modelo perfeito de vida. Não é só isso. Eu acho que tem muita gente trazendo conteúdo bacana nas mídias, a Camila, por sinal, é uma delas. E a gente só precisa saber olhar para esse material, seguir essas pessoas que estão trazendo e que de alguma forma estão ajudando a gente a crescer. Então, de tudo que eu falei agora, seja da menininha que ainda me dói um pouquinho na garganta, com 5 anos, aí eu me peguei pensando justamente isso, sabe? 5 anos, ela nunca soube o que é viver sem câncer. Tô segurando. Ela nunca soube o que é colocar o pé no chão, andar descalço na praia, por exemplo. E às vezes a gente se pega com coisinhas bobas. Então, quando eu falo, olha pro sol, olha pro seu dia, olha pra árvore que tiver aí do lado, nossa, meus pêsames, Márcia. Ela acabou de falar que um amigo dela também se suicidou. É pesado para as pessoas, gente, não é pouca coisa se passar por uma pandemia e todas as outras situações que as pessoas têm que passar. Então, quando eu falo para você olhar para o céu, olhar para uma árvore, enfim, é um pouco poliana, sem dúvida, porque eu sou um pouco poliana e sou meio Amélie também. Mas é mais no sentido de tenta se apegar a alguma coisa que pode te trazer algo bom, porque é isso que vai te fortalecer. É isso e as pessoas que você convive. O Henrique tá mandando aqui, sinto muito pela perda de vocês. Não precisa de formação para ser humano. Nossa, que frase linda. Verdade. Então, assim, no fundo, quando eu tirei esses meia horinha, esses minutinhos para falar aqui, é porque eu sei que de alguma forma a minha mensagem, a minha fala vai fazer bem para alguém. Eu não tô seguindo só... Não tô só bonitinha aqui, como diz o outro. Eu acho que eu tentei fazer esse vídeo ontem, não consegui. Em decorrência de um monte de coisa que aconteceu. Hoje eu consegui achar um lugarzinho perfeito, porque eu adorei esse cantinho, só pra vocês entenderem. Aqui passa um riozinho e ele encontra o mar. E eu falei que é perfeito porque a gente tem esses dois elos, né? Água doce e água salgada. Enfim, tem muitas leituras aí. Mas o resumo todo é porque eu sei que no fundo, uma postagem, um vídeo e principalmente os programas, os lives que a gente está fazendo, eles estão chegando e estão fazendo a diferença para as pessoas. Então eu vou deixar um convite aqui agora para vocês, porque amanhã às 8 da noite a gente vai estar falando sobre o tempo, quanto tempo tem para você.
E aí a gente vai falar sobre várias questões, porque os encontros poéticos eles são um pouquinho diferentes da Libera Libido, né? Eles trazem esse olhar um pouco mais suave, mais tranquilo. Eles deixam o coração falar um pouco mais, e a ideia da Libera Libido é um pouquinho diferente, né? Mas a gente vai falar sobre o tempo também na Libera Libido. Então, ó, fica o convite, porque agora no mês de setembro muita coisa vai mudar nesse programa, muita coisa boa tá acontecendo. Eu tenho certeza que vocês vão dividir essas alegrias comigo de uma forma bem calorosa. Então, quem puder assistir amanhã, assiste. O programa vai ficar disponível lá no canal da Ebossa no YouTube, quem tiver acesso. E vai ser uma alegria ter vocês lá, trocar ideia, conversar. Quem quiser mandar mensagem, manda. Eu deixei aqui nos stories também uma caixinha para vocês me contarem o que é o tempo e qual é a relação do tempo de vocês, né? Aliás, do tempo com vocês. Então fica o convite e não esqueçam, quem puder, por favor, me indica instituições, porque o projeto dos letterings relacionado ao Setembro Amarelo, ele vai acontecer agora em setembro, tanto no Rio Grande do Sul, quanto em Santa Catarina, Paraná e aqui no Rio de Janeiro também. Então quem tiver instituições para me indicar, deixa aqui nos comentários ou manda no meu WhatsApp, onde vocês acharem que é mais pertinente. A gente quer dar visibilidade, agora quando a Márcia me trouxe essa notícia e a notícia da amiga da minha irmã que se suicidou ontem também, eu acho que isso é extremamente importante. A gente precisa falar da morte de forma geral, com o coração mais aberto. É a única certeza que a gente tem, né? Mas nesse caso do suicídio, a gente precisa conversar a respeito. A gente precisa entender um pouquinho também do que se passa, o porquê de cada ação dessas, enfim. Então, se você tem uma instituição, alguém que pode se interessar pelo projeto, manda pra gente. É extremamente importante pra gente esse contato, essa troca. O que eu tenho a oferecer é ensinar o meu lettering. E eu acho que tem muita gente que pode se identificar, e deve ter muito artista bom ainda aí que não teve contato com lettering e muito provavelmente vai se identificar. Então, um beijo grande pra vocês, que seja uma quinta-feira linda. E eu espero que nos vermos amanhã às 8 da noite, lá no canal da Ebossa no YouTube, tá bom? Beijão, galera! Ah!